Vamos lá. Na primeira questão, na letra A, ele pedia para vocês, nesse caso, desenharem os componentes retangulares v de x e v de y, nesse caso. Então, como é que a gente iria, nesse caso, traçar para descobrir o v de x e o v de y? Então, temos aqui os eixos x e y. Então, no eixo x, eu vou ter o v de x. E no eixo y, eu vou ter o v de y. Então, se eu traçar, nesse caso, uma reta paralela a v de x, nesse caso aqui em cima, ó, e uma reta paralela a v de y, aqui do outro lado. Então, era isso aqui que ele queria para vocês representarem na letra A. Na letra B, ele fala, sabendo que o ângulo aí, θ, corresponde a 25 graus, calcule v de x e v de y, dado o seno de 25, 0,423, e o cosseno de 25, 0,606. E ele deu aí que o vetor tem um módulo de 20 metros. Como eu já tinha dito, o que está colado no eixo é o cosseno. Então, a gente vai calcular v de x igual a v vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos ter que v de x é igual a 20 vezes o cosseno de 25, 0,606. v de x é igual 20 vezes 0,606, 18,12 metros. V de y agora. V de y é igual a v vezes o seno do ângulo. V de y é igual a 20, que é o vetor, vezes o seno 0,423. Multiplicando, vamos ter que v de y é igual a 20 vezes 0,423, 8,46 metros. Então, aqui seria, nesse caso, a nossa resposta da primeira questão. Na segunda questão, ele pedia na letra A, para você, nesse caso, reproduzir o vetor V nessa figura, ou seja, onde seria o vetor resultante aí, o vetor soma. Então, o vetor ficaria representado aqui, ó, o V, tá certo? E nesse caso, a letra A seria aqui, ó. E a gente iria calcular, utilizando, nesse caso aí, os dados. Ele deu que v de x corresponde a 12, ou seja, esse lado aqui é 12, e v de y é 16. E a gente vai utilizar, nesse caso, teorema de Pitágoras, que ele quer descobrir o valor de v. Então, vamos lá. Ter que v ao quadrado, que é a nossa hipotenusa. Aqui, ó, forma-se um triângulo retângulo. Se esse lado é 16, também esse lado é 16. A, nesse caso, 12 ao quadrado, que é o cateto aqui embaixo, mais 16 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, eu vou ter que v ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 144, mais 16 ao quadrado, 256. Então, eu vou ter que v ao quadrado é igual a 144 mais 256. Vamos ter aí um valor de 400. Logo, v é igual a raiz quadrada de 400. V é igual a 20 metros. Tá? No terceiro, ele pedia, nesse caso, para você desenhar usando a regra do paralelogramo, ou seja, a gente ia desenhar usando aí a regra do
paralelogramo. Temos aí a figura, então que era necessário a gente fazer. Simplesmente traçar duas retas, nesse caso, paralelas ao vetor F1 e outra ao vetor F2. Vamos traçar então a reta paralela ao vetor F2 aqui em cima. Então, vamos traçar aqui. E depois traçar uma reta paralela ao vetor F1. Então, aqui, ó, pela regra do paralelogramo, a gente teria aqui o nosso vetor, nesse caso, o vetor resultante, nesse caso, o vetor, nesse caso, soma, o V, tá? A quarta questão, ele pergunta, nesse caso, o vetor A tem um módulo igual. Então, a alternativa que vai indicar o módulo, ou seja, somente o módulo, tá? Do vetor A, é nesse caso. O que é que ele quer? A gente vai escrever o símbolo A do vetor igual ao seu módulo. Por exemplo, A igual a 5, porque ele quer o módulo do vetor A. E nesse caso, se o módulo, nesse caso, do vetor A, ele vai valer 5. Se for mais um pouco mais detalhado, a gente vai ter isso aqui, ó. Ou seja, vamos ter que, nesse caso, o módulo do vetor A vai ser igual a 5. Ou seja, essas barrinhas aqui, ó, indicam um módulo. Porque nesse caso é comum fazermos assim, dessa maneira. Ou seja, está errado, nesse caso, falar que o módulo de A vale 5, tá certo? Aqui está dizendo, gente, que o vetor A, tá, tem nesse caso 3 informações. Uma direção, um módulo e um sentido. E aqui ele só está me dizendo, nesse caso, que só tem uma informação. Então, é incorreto, nesse caso, eu dizer que, nesse caso, o módulo do vetor A é igual a A, nesse caso, com essa setinha em cima, igual a 5. Ou seja, quando se tratar do módulo, a gente vai indicar o vetor, que nesse caso, a sua representação é, nesse caso, uma letra sem a setinha em cima, que nesse caso, aqui a gente representou A igual a 5. E nesse caso, o módulo, para ser nesse caso mais específico, vai estar entre essas barrinhas aqui, que vai ser igual a 5. A quinta questão era uma questão bem simples de se resolver. Ele pedia para expressar essa figura aí em uma expressão matemática. Como é que a gente iria expressar? Primeiro temos que analisar essa figura. Ou seja, podemos ver que A e B são sequencial. E nesse caso, o vetor C, ele não está fechando o ciclo. Ou seja, então a gente não vai ter aquela relação de A mais B mais C, que vai ser igual a 0. Vamos ter outra relaçãozinha aí. Observa que esse vetor C, ele é o vetor soma. A soma de quem? Do vetor A mais o vetor B. Ou seja, ele inicia no início no primeiro e termina no final do último. Então, quando isso acontece, significa que o vetor é o vetor soma. Então, a gente vai ter essa relaçãozinha aqui, ó. C é igual a mais o vetor A mais o vetor B. Então, isso aqui seria a nossa expressão matemática. E voltando aqui na questão 4, então a alternativa correta lá seria a letra B, tá certo? A igual a 5 ou A, nesse caso, módulo de A igual a 5. Lembrando, tá, que ele quer a representação do módulo, tá certo?